Júnior Rocha, Paysandu, Ceará. O que que tá virando isso? Teve o veredito, né, final, ó. Bateu-se o martelo, Júnior Rocha sai, Júnior Rocha fica. Vamos ver um pouquinho dessa repercussão, tanto na mídia paraense, também em página independente do Ceará. A gente vai ver aqui um pouquinho o que que tá rolando. Você já deixa aí a sua curtida, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo e quer apoiar ainda mais o nosso trabalho. No link dos produtos, você pode adquirir esse fone de ouvido, que é muito top. É o fone de ouvido que eu utilizo no meu dia a dia, qualidade lá em cima, preço lá embaixo. Então, se você estiver precisando de um fone de ouvido, já prestigia a gente aí adquirindo esse fone de ouvido que está no nosso link. Por quê? Porque a gente recebe uma comissãozinha e você dá uma força no nosso trabalho. Agora, sem enrolação, vamos para o conteúdo, vamos para o que interessa. Vamos que vamos. 17h41, só nós temos a informação. Nosso Michel Anderson colheu e passou aqui, a gente está repercutindo. Júnior Rocha, na tarde de hoje, reuniu com o grupo bicolor, tá bom? E falou para todos que não vai sair do Papão, vai continuar no Bicola. Ou seja, hoje foi o dia do fico. Júnior Rocha permanece no Papão da Amazônia, na equipe bicolor. A importância de Júnior Rocha, o de músculos bem protuberantes aqui. E aí, Max Souza? Importante essa notícia pro torcedor bicolor, para a coletividade alviceleste, né, meu amigo? É verdade, até porque ele está desempenhando um bom trabalho. Bom não, excelente. Eu não digo. Agora, né? Sim. E assim, você foi muito realista agora. Ser técnico hoje do Paysandu, pelo que o Júnior Rocha está passando, é um projeto de vida, né, cara? É um projeto profissional. Então, por tudo que ele vem construindo, desde o Caxias até aqui, porque ele é conhecido por trabalhos longevos, né? É claro que muitos contratos já foram rompidos por opções dos clubes por onde ele passou. Então a tendência é que ele tenha essa segurança hoje com a camisa do Paysandu. Então pode vir sondagem de outros clubes, pode ser do Ceará, pode ser de outro clube da Série B, pode ser até de Série C. Mas hoje o cenário é completamente favorável ao Júnior Rocha. Então, se ele pensou na carreira, é muito melhor ele ter chances bem claras, bem altas, na verdade, de conseguir o acesso, não digo nem o título, mas o acesso, do que você for para um caminho incerto, né? Então, hoje é muito melhor, porque ele pode pensar já no ano que vem, né? Ele pode sim pensar, quem sabe, num Paysandu na Série B, ou até mesmo num contrato com outra equipe de Série B, né? Então, o Júnior Rocha, ele é um cara hoje que tem nome no mercado, tá fazendo um bom trabalho, e certamente optou por ficar no Paysandu por ter a melhor escolha, acho que para ele e para a família dele também. E é o melhor para o Paysandu, cá entre nós. E o salário dele não é que seja baixo, mas ele recebe muito bem, tá? Júnior Rocha recebe muito bem para estar no Paysandu. Não vou ficar falando do valor de salário aqui, mas hoje, pelo momento, não é viável a saída dele do Paysandu Esporte Clube, até porque o momento é muito bom, como o Rodolfo falou, que é ótimo, na verdade, né? Então, não tem por que sair agora do Paysandu Esporte Clube, Rodolfo. Eu acho muito interessante que, e isso que eu estou falando não é para o torcedor se iludir, tá? Porque qualquer profissional, inclusive o profissional do futebol, ele não ama o seu clube. Quem ama o seu clube é você. O profissional, ele pode estar motivado, ele pode gostar de trabalhar no clube, ele pode ter uma estrutura boa, mas se chegar uma proposta que ele achar que é uma proposta viável para ele trabalhar, independente de ser uma proposta financeira, de ser um clube grande, ele vai. E o Júnior Rocha simplesmente achou que a proposta não era ideal para ele, a ponto dele sair do Paysandu, porque ele está num momento muito confortável e muito bom no Paysandu, a ponto de conquistar os objetivos que ele tem. Então, por conta disso, ele não saiu. Não é porque ele ama, não é porque ele morreria pelo Paysandu, não é nada disso. Mas eu acho muito interessante essa situação que ele propõe para os jogadores. Vocês querem jogar uma Série B? Beleza. Subam com o Paysandu, que o Paysandu vai lá e vai agraciar vocês, entre aspas, com essa oportunidade na carreira de poder disputar uma Série B. Se isso vai dar certo ou não, eu não sei. Mas se eu fosse o Júnior Rocha, também não sairia do Paysandu. Porque hoje o time paga o Júnior Rocha bem para um universo de Série C. Paga em dia o Júnior Rocha. Dá material humano suficiente para o Júnior Rocha trabalhar. Dá estrutura o suficiente na medida do possível para o Júnior Rocha trabalhar.
E hoje o cenário do Ceará, como o Landuzinho disse, é um cenário um pouco mais volátil. A gente não sabe o que esperar desse Ceará nessa Eu Série tô B. torcendo Eu também, tô torcendo pro Vozão. cair pra Série C. Que isso? Eu torço. Por quê, mano? Porque eu sou Fortaleza, irmão. Eita, Ô, cara. meu amigo. Rapaz, levar fora do treinador do Paysandu é uma situação complicada, viu, meu amigo? Olha, é que nem você tá na festa, você leva fora de uma pessoa feia. É mais ou menos isso. Eu vou dar em cima de alguém ali, meio feio, mas é o que tem, aí É leva o que fora. tem, ainda leva fora. Leva Meu fora. Deus do céu, É cara. complicado aí, cara. Ah. O rapaz aí, o Júnior Rocha, lá do Paysandu, falou o seguinte: fui procurado, mas não há acordo nenhum. É um gigante do Nordeste, assim como o Paysandu é um gigante do Norte. Não há nenhum acordo com o Ceará. E fala aqui no Futebolês, né, que o Júnior Rocha disse que foi procurado pelo Ceará, mas seguirá no time paraense, né? Paraense, que é o Paysandu. Eita, Klaus. E agora, hein? Eu preciso dizer alguma coisa? Porque o pior não é nem era se tivesse trazido. O pior é isso aí que aconteceu. É o cara dar um fora na terceira divisão pro Ceará na segunda divisão. Meu amigo. Meu parceiro, que situação que a gente se meteu, rapaz. A crise é intelectual, meu irmão. Pois É é. por isso que a gente fala, rapaz. Não tô dizendo que o cara é bom ou mau treinador, mas se der errado, como deu, né? Fica feio, cara. Fica feio demais. E ficou feio demais, né? Ficou horroroso. Ficou um verdadeiro vexame, né? Então, lamentar, né, cara? É isso. Esse é o Ceará. É o Ceará. Aliás, eu mesmo tô me contradizendo. Ceará do agora. João Paulo, né? Esse é o Ceará do. Essas são as escolhas do presidente, das pessoas que estão abaixo dele. Fred É isso Gomes, aí. né? É isso. Pois É daí para pior, talvez. Eles mesmo, né, falam que tomam um fora do time e tal, mas eles mesmos dão a resposta, né? Fala que o Ceará tá um caos e tal, então qual é o profissional que quer pegar uma missão dessa? Acaba que também é difícil, né? Então, essa é a repercussão da não ida do Júnior Rocha para o Ceará. O Júnior Rocha, com todo respeito, né, agradeceu ali de certa forma e permanece então no Paysandu, reestruturando esse grande projeto que tem tudo para chegar com êxito lá no final de 2026. Né? Tá dando tudo certo até agora, para quem mexer no que tá quieto, né? Tem que ser uma coisa muito fora assim e com um planejamento de médio e longo prazo muito estruturado também. E esses dias eu tava conversando com amigos, né, que já são dentro do futebol, e é meio que unanimidade entre eles que muitos que estão no meio do futebol se perdem justamente por causa da gestão de carreira. E quando você vê assim decisões sendo tomadas, cada decisão dessa tem um preço, né? Ainda mais no futebol. Às vezes você vai para um clube, o trabalho não é bem feito, ou é bem feito. Então no futebol as coisas movimentam muito rápido, né? Então o tempo que diz, né, se a decisão foi certa ou não foi certa. Eu acredito que por já estar estável, estar num lugar que você conhece o trabalho, conhece a rotina, conhece os atletas, ajudou nessa preparação, é um trabalho mais certo, né? Um certo entre aspas, porque é o futebol, né? Então, eu acredito que tem tudo para o Júnior Rocha se dar muito bem no Paysandu, voltar para a Série B com o Paysandu e fazer o que o pessoal aí falou da Liberal aí, né? Quem sabe ter uma ótima carreira dentro do Paysandu, ter um contrato em outro time aí na Série B, ou até agorinha, né? Ele tem margem de crescimento, tá buscando aí alguma coisa na Série A. Então é isso, é gestão de carreira, e a gestão de carreira do técnico decidiu por permanecer então na Série C. O Paysandu agradece, né? Não vai ter que fazer tomadas de decisão, não vai ter que correr atrás de técnico, segue o trabalho então do Papão, rumo ali primeiro a classificação no quadrangular final. É importante, importantíssimo ficar entre os 4 primeiros para fazer aquela última partida dentro de casa, e a gente sabe que essa última partida dentro de casa é muito importante, beleza? Então é isso, pessoal, tamo junto, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, valeu demais, hein?